Eu lutei comigo mesmo por algum tempo para não fazer review nenhuma aqui no canal. Isso porque eu acho que já existem diversos canais muito legais fazendo ótimas reviews no YouTube. Então eu sempre ficava com aquele sentimento de eu não vou acrescentar nada fazendo isso. Mas esse é um teste do que seria uma review minha aqui dentro do canal. Isso porque eu gostei tanto do filme que eu vou falar aqui hoje que não deu para me segurar. Eu procuro algumas coisas no filme quando eu vou vê-lo no cinema. Uma história interessante, um bom roteiro, os atores e atrizes bem alinhados com seus papéis, entregando uma boa atuação e feito sem preguiça, tanto na direção como na edição. Mas eu curto muito cinema e eu estudo cinema, então, evitavelmente, quando eu vou ver um filme, eu presto muita atenção nessas coisas. Mas tem gente que só quer ir se divertir. Se for para ver um filme de ação, que ela tenha ótimas perseguições de carro, perseguições a pé, tiroteios, bons atores, é claro, porque disso todo mundo gosta, uma história de amor bacana, dar algumas risadas e sair do cinema sem aquele sentimento de que você perdeu tempo ou dinheiro. E bom, amigos, o filme Baby Driver entrega tudo isso. A tradução para o filme aqui no Brasil foi para Em Ritmo de Fuga, mas eu vou ficar falando Baby Driver até porque é um nome tão legal de falar várias vezes, Baby Driver, que eu não vou ficar falando Em Ritmo de Fuga, mas você já entendeu que é o mesmo filme. O filme conta a história do Baby, que é um garoto de 22 anos, que sofreu um acidente bem grave quando ele era criança e acabou ficando com um zumbido na sua orelha, que só consegue ser abafado por música, então o Baby tá o tempo inteiro com os fones de ouvido. Ah, e um detalhe importante, ele também é um ótimo piloto de fuga em diversos assaltos que acontecem na cidade. A premissa é essa e eu acho que o filme já se vende por si só, afinal de contas quem não gosta de ver uma boa perseguição no cinema. Mas pro Edgar Wright, que é o diretor do filme, a premissa não foi o que veio primeiro. Há 20 anos atrás, quando o diretor ainda estava começando, ele estava viciado em uma música e ele não conseguia ouvir ela sem imaginar uma perseguição de carro. E foi aí que a ideia de Baby Driver começou a nascer. Mas qual estúdio em sã consciência vai escutar um garoto de 21 anos com uma ideia de perseguição? Com o passar dos anos ele foi fazendo diversos filmes e ele sempre voltava lá para escrever um pouquinho mais do Baby Driver, mas ainda não para produzir o filme. Inclusive ele emprestou essa sua grande ideia para um videoclipe que ele dirigiu, a Blue Song. E na época o Edgar Wright tinha ficado bem chateado de ter entregado uma ideia que ele considerava tão importante só para um videoclipe. Mas na verdade isso funcionou muito ao seu favor, porque anos depois, quando ele foi vender o projeto para os estúdios, ele tinha esse videoclipe como um exemplo da vibe que ele queria passar em Baby Driver. E foi um dos momentos mais difíceis da carreira do Edgar que ele realmente sentou para fazer o Baby Driver acontecer. Foi depois de ter saído do projeto do Homem-Formiga da Marvel. O Edgar passou exatos 8 anos trabalhando no projeto de Homem-Formiga. Claro que ele fez outros filmes nesse período, mas durante um ano ele só trabalhou nesse projeto. Mas no fim das contas a Marvel queria escrever um roteiro sem a participação dele. E o Edgar Wright é um diretor extremamente autoral, ele sempre escreveu todos os filmes que ele fez. Isso não pareceu certo para ele, então ele decidiu sair. O Edgar Wright queria fazer um filme da Marvel, mas a Marvel não queria fazer um filme do Edgar Wright. Mas pra quem é fã do diretor, foi até bom ele não ter feito Homem-Formiga, porque um diretor como o Edgar, ele tem um olhar muito próprio dele, sabe? Então se as pessoas não iam querer fazer um filme com a pegada dele, com as transições dele, com os closes que ele gosta de dar, com o jeito que ele gosta de decupar as cenas dele, é melhor não fazer mesmo. E Baby Driver entrega tudo que a gente mais gosta de ver do diretor. O ponto mais importante do filme é a música, ela tá em vários momentos de diversas formas, e nenhuma cena foi escrita antes da música certa ser selecionada. Cada uma dessas cenas tem o tempo exato das músicas que foram escolhidas para representá-las. Então, por exemplo, se uma música tem 3 minutos, no roteiro essa cena vai ter 3 páginas, que é um jeito de contar ali por minuto quando você está escrevendo um roteiro. E isso torna o filme extremamente complexo para ser feito. O Edgar também entrevistou alguns pilotos de fuga reais, ele foi lá conversar com os caras na cadeia, ou enfim, caras que já tinham sido soltos, e muitos desses relatos estão representados de alguma forma no filme. Diferente do que muitos pensam quando estão assistindo um filme do Edgar, ele não resolve as cenas na edição. Ele já grava todos os movimentos de câmera, todos os closes,
tudo no set. E ele é extremamente perfeccionista nisso, porque nos roteiros já estão definidos todos os movimentos de câmeras, os closes, as transições de uma cena para outra. Isso porque há anos atrás, quando o Edgar estava fazendo o seu primeiro filme, um projeto independente, ele não gravou cenas suficientes. E aí sim, na ilha de edição, ele teve muitos problemas, porque ele precisava entregar ali o filme e ele não tinha como preencher as cenas dele. Isso deve ter traumatizado tanto o diretor que nos próximos filmes que ele fez, a gente consegue perceber uma quantidade absurda de planos. E em Baby Driver isso fica ainda mais impressionante nas cenas de perseguição. São tantos cortes nas cenas de perseguição que você literalmente fica sem fôlego. Além disso, ele teve a ajuda de um cara muito foda, que é o George Miller. Se você não sabe quem é o George Miller, ele é o diretor de Mad Max, que tem as melhores perseguições da história, é realmente impressionante. Eles se encontraram em um jantar e o Edgar fez todo tipo de pergunta possível para tentar entender como fazer uma boa perseguição, e aparentemente o George foi bem bacana e passou altas informações para ele, porque a gente tem cenas bem interessantes em Baby Driver. As transições, as coreografias realizadas pelos atores, todas elas exigiram muito ensaio e muito tempo para serem feitas. E esse é um ponto muito interessante do Edgar, é uma das coisas que ele mais sabe fazer, é fazer coisas difíceis parecerem extremamente simples e fluídas. E quando você sai do cinema você fica pensando assim, peraí, isso realmente aconteceu? O ator principal, o Enzel, que faz o Baby, ele aprendeu todos os movimentos que um piloto de fuga faz quando está dirigindo o carro. Mas não foi ele que dirigiu, principalmente quando tinham outros atores dentro na cena. Tudo que eles fizeram foi ter um especialista em direção perigosa em cima do carro, dentro de um compartimento que realmente controla todos os movimentos que são realizados. Ele sabe todos os movimentos que ele deveria fazer naquelas situações, mas quem realmente está tomando conta é um profissional. E essa é uma das diversas complexidades que o filme possui, mas no final vale muito a pena porque a gente tem perseguições muito bem executadas e que provavelmente você vai gostar muito de ver. E voltando à precisão do roteiro, cada ator e atriz que participaram do filme receberam um iPad com um aplicativo onde cada cena vinha acompanhada da música que estaria tocando já no filme. Isso permitiu que todos os atores já entendessem o que o Edgar Wright estava propondo. Um filme bem difícil de ser realizado e extremamente sincronizado com a música. Fica tranquilo, não é um musical, o filme na verdade encontrou formas bem diferentes de incluir a música nas cenas e é muito divertido. É algo que só um diretor autoral como Edgar Wright conseguiria fazer. E Baby Driver entrega todas as grandes qualidades do diretor, mesmo que seja um projeto bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. Aqui as perseguições e os momentos de tensão são o mais importante do que a comicidade dos outros filmes que ele entregou. Os atores estão indo muito bem no que eles têm que entregar a caricatura dos personagens. Como são todos bandidos, todos usam nomes falsos e carregam uma certa persona, uma postura diferente do que eles devem ser na vida real. Isso para não serem reconhecidos mesmo. Então, Baby Driver não é um filme que vai investigar demais o personagem ou qualquer coisa do tipo. A gente está mais acompanhando aí o Baby em alguns momentos bem interessantes. O forte do diretor é fazer um filme com muito ritmo, cenas extremamente fluídas, mas que também visivelmente deram muito trabalho para serem feitas. No começo a gente tem um plano de sequência muito interessante que mostra todo o cuidado que o diretor teve com as letras das músicas, com as músicas inseridas, com as coisas que acontecem ao redor do personagem. Então é um filme que você vai acabar querendo ver mais de uma vez, tanto pela ação como as coisas que ele foi inserindo no filme que são curiosas. Mas a pergunta que todos os fãs do Edgar Wright estão fazendo é: esse é o melhor filme do diretor? Não. Mas isso fica para outro vídeo. Hey, it's me again, Scott Pilgrim.
Isso aqui foi uma mistura de review com como o filme foi feito. Eu, quando gosto de um filme, tenho muita dificuldade de não ir atrás de como as coisas foram feitas, sabe? Como é o processo. Então, se eu for fazer mais reviews aqui no canal, se vocês gostarem, sempre vai ter essa pegada de o que eu achei do filme e também de como ele foi feito. Então comentem o que vocês acharam, porque sempre me ajuda muito ler os comentários, é o que me alimenta mais, é o que eu mais me baseio para tomar decisões aqui dentro do canal. Então, manda ver. Escreve aí. Tchau.